E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 28 de março de 2005, uma segunda-feira. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28, nesta manhã, tema da nossa mensagem é ressurreição. Tema ressurreição, Mateus 28, que nessa manhã Deus quer falar conosco a respeito da sua ressurreição, da mudança, da transformação, daquilo que nós esperamos para a nossa vida também. Mateus 28, versículo 1, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, desceram, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, até aqui, em nome de Jesus. Veja que nessa manhã a nossa palavra fala de ressurreição. E esse texto, esse capítulo, é um capítulo de suma importância para o cristianismo. É um capítulo que fala a respeito da ressurreição de Jesus. E Jesus que morreu, ele foi ao inferno, ele ressuscitou para cumprir todas as coisas, para resgatar todas as coisas. E a maior vitória que nos foi dada na cruz do Calvário é o poder de termos acesso novamente à vida, porque Jesus ele passou por um processo para que eu e você passemos pelo mesmo processo. Jesus ele morreu na sexta-feira. E ele passou na sexta-feira, no sábado, ele vai ao inferno, para no terceiro dia, no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitar dos mortos. E assim, dar ao mundo a possibilidade de anular todo o poder que havia de Satanás sobre a humanidade. Então Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. No final do sábado, despontando o domingo, primeiro dia da semana. E Maria Madalena e a outra Maria, que era a mãe de Jesus, elas vão até o sepulcro para justamente encontrar Jesus, fazer toda aquela preparação, porque no sábado elas não puderam fazer isso, porque o sábado era um dia sagrado, e naquele dia elas não fizeram, foram no domingo. Só que chegando ao domingo, lá no sepulcro, Jesus não estava mais. Jesus já havia ressuscitado. E Jesus havia ressuscitado por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o plano da salvação já estava consumado. Jesus, quando desceu, foi ao inferno, ele colocou Satanás de frente com a realidade e ele resgatou tudo aquilo que você devia, que o mundo devia, que Adão deixou nas mãos de Satanás. Então, no terceiro dia, após a ida dele ao inferno, Jesus ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele traz uma visão nova, ele traz uma manifestação nova. Ele ressuscitou por mim e por você, como nesta manhã. Você que está aí parado ouvindo essa palavra e de repente você está triste, infeliz, saiba, você não pode ficar triste. Você não pode ficar infeliz, porque Jesus ele ressuscitou por mim e por você. E nesse exato momento, se você de repente está morto fisicamente, ou espiritualmente, ou sentimentalmente, saiba, o próprio Jesus levanta você também nessa manhã. O próprio Jesus que ressuscitou no passado, ele ressuscita você, porque no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Mas nesta manhã, quem vai ao sepulcro é você também. Quem vai ao sepulcro de Jesus sou eu também, porque nesta manhã nós precisamos de uma ressurreição. Talvez não a ressurreição
ressurreição física, mas a ressurreição espiritual, a ressurreição de vida, para que você possa nesta manhã glorificar o nome do Senhor e dizer: eu creio na ressurreição, e assim como ele ressuscitou, saiba, você e eu, nós ressuscitaremos também no último dia. Foi a promessa dele, e eu creio, e você crê também. Mas a ressurreição, título da mensagem: o que aconteceu após a ressurreição? Algumas coisas aconteceram e são marcantes, e nós estudaremos aqui, nós veremos nesta manhã. O que aconteceu após a ressurreição? Dos versículos que você leu comigo, a partir do versículo 2, nós aprendemos em primeiro lugar, um grande marco aconteceu quando Jesus ressuscitou. Em primeiro lugar, quando ele ressuscitou, os anjos apareceram. Veja bem, quando Jesus ressuscitou, os anjos apareceram. E os anjos sempre aparecem na hora que você ressuscita. Se nesta manhã você está vivendo uma vida infeliz, triste, amargurada, cabisbaixa, totalmente destruída, no momento em que você ressuscitar, você vai ver os anjos. Porque os anjos são guardiões, os anjos são mensageiros de Deus, são servos à disposição dos crentes para a realização da obra. Está lá em Hebreus capítulo 1. Então aqui diz que no versículo 2, que houve grande terremoto. E você sabe que houve, porque nós lemos até na última pregação do capítulo 27. Então houve terremoto. E um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Quer dizer, desde que Jesus morreu, houve terremoto. Houve terremoto na cruz, e o terremoto não acabou nunca, não acabou ainda até o dia de hoje. Porque sempre que Jesus está num local, numa situação, o terremoto acontece, meu irmão. E ali naquela hora, Jesus teve outro terremoto, só que esse terremoto foi da subida de Jesus, porque Jesus, quando passa e pega novamente o seu corpo, ele causou um terremoto. E os anjos removeram a pedra, porque se Jesus voltou à vida, ele tinha que sair daquela cova, daquela gruta andando. E os anjos removeram a pedra. Veja a diferença. Jesus que ressuscitou, ele já tinha poder e autoridade. O Jesus que disse que desprezava os anjos, porque ele tinha que cumprir a missão, agora os anjos já o serviam. Os anjos removeram a pedra. E Jesus saiu. E eles se assentaram sobre a pedra. E diz no versículo 3: e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Veja, os anjos apareceram. Por que eles apareceram? Eles apareceram porque eles estavam ali para cumprir ordens de Jesus. Eles estavam à disposição de Jesus. E os guardas, com muito medo, ficaram assombrados e como mortos. Os guardas não entenderam, porque eles guardaram aquela gruta, eles guardaram aquela entrada de todas as formas, mas mesmo assim não puderam conter o poder de Deus. Irmão, ninguém pode conter o poder de Deus. Nem os guardas romanos puderam, nem você pode, nem ninguém pode. Quando Jesus entra com poder e grande glória, a pedra sempre é removida, o poder sempre é manifestado, porque o anjo respondeu no versículo 5 e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. O anjo sabia que aquelas mulheres buscavam a Jesus que estava crucificado, só que ali não tinha mais Jesus crucificado. Ali já havia o Jesus ressurreto, e o Jesus ressurreto já tinha saído há muito tempo. E ele disse: não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Aí ele diz: vinde, vede o lugar onde Jesus jazia. Quer dizer, onde Jesus estava. Porque você tem que saber nessa manhã que Jesus, depois da sua ressurreição, ele teve todo o poder nas mãos. Porque no 7 diz: e depois, imediatamente, dizeis aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressuradamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. Veja, irmão, que nesse momento nós aprendemos que quando Jesus ressuscitou, os anjos apareceram. E de lá para cá, você que serve a Deus,
Você que crê na ressurreição de Jesus, você também tem anjos ministrando a seu favor. Você tem anjos que estão liberados nesse momento por Deus para administrarem ao seu favor, porque os anjos, eles estão a serviço dos crentes, desde o momento em que Jesus ressuscitou dos mortos. E nesta manhã você pode ter a certeza, Jesus não estava mais entre os mortos, porque os anjos disseram: por que você procura Jesus entre os mortos se ele está vivo? Porque você tem que ter certeza nessa manhã, se Jesus ressuscitou, após a ressurreição de Jesus, os anjos apareceram para ministrar a você também nessa manhã, porque Jesus, ele disse claramente: você não vai morrer, aquele que crê em mim passou da morte para a vida, porque o próprio Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer que quando Jesus se levantou, passou no sepulcro, pegou o seu corpo, ele trouxe para você uma ministração diferente, e os anjos do Senhor neste momento estão ao seu favor também, porque João 14:21 diz claramente que aquele que me ama, ele faz a vontade de meu Pai, e Deus te conhece nessa manhã. E se você sabe que houve ressurreição, saiba, após a ressurreição de Jesus, os anjos estão esperando você precisar de alguma coisa, porque os anjos estão ministrando ao seu favor nesta manhã, em nome de Jesus. O que aconteceu após a ressurreição? Em segundo lugar, do versículo 9 ao versículo 10, veja, Jesus saiu ao encontro das mulheres, ele foi ao encontro. Jesus caminhou em direção a elas. Jesus aproximou-se daquelas mulheres. Veja que no versículo 9 diz assim: elas saíram andando. Enquanto elas andavam, Jesus aparece. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Que tremendo! Jesus saiu ao encontro das mulheres, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Veja, as mulheres foram embora, Jesus saiu ao encontro. O que nós aprendemos? Que Jesus saiu ao encontro das mulheres. E olha que as mulheres eram desprezadas. Ele deveria sair ao encontro dos homens, não, ele saiu ao encontro das mulheres. Ele foi primeiro às mulheres. Há quem diga que é porque a notícia se espalhar mais rápido, mas aí vamos sair disso, porque a notícia talvez pelos homens também se espalhasse rápido. Você sabe que também é homem que fala muito. Mas tirando a brincadeira de lado, se Jesus manifestou às mulheres porque a notícia ia correr mais rápido ou não, certo é que Jesus apareceu para elas, meu irmão, minha irmã. Jesus foi ao encontro dela. O que nós aprendemos? Que nesta manhã você de repente não está indo ao encontro de Jesus, mas Jesus está indo ao teu encontro. Porque no versículo 10 diz: então Jesus disse-lhes: não temais, ide a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Olha que tremendo. Jesus, ele foi ao encontro das mulheres. Jesus manifestou-se às mulheres, e Jesus se manifestaria também aos discípulos. Quer dizer que nesta manhã Jesus quer aparecer para você também. Você que está aí jogado, largado, você que se desviou da presença do Senhor, Jesus quer se manifestar a você, porque na verdade Jesus não aparece só para mulher, para homem, para pobre ou para rico. Jesus aparece para todo aquele que o busca em verdade, em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo de número 23, Jesus disse: olha, mulher, a hora vem, esta é, que o Pai procurará verdadeiros adoradores, porque o meu Pai é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nessa manhã, Jesus saiu ao seu encontro também, você que adora em espírito e em verdade, porque Apocalipse 3,19 ele disse: eis que eu estou à porta e bato.
fato, se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei no seu coração, sentarei e cearei com você nesta manhã. Saiba, Jesus está batendo a porta do teu coração. Ele sai ao seu encontro. Você que desprezou Jesus, você que se afastou, você que não liga para ele, ele liga para você. Ele sai ao seu encontro hoje, porque ele ressuscitou. O que aconteceu após a ressurreição de Jesus? Em terceiro lugar, versículo 11 em diante, versículo 11 ao 15, nós aprendemos que quando Jesus ressuscitou, os judeus mentiram. Veja, meu irmão, os judeus mentiram, inventaram uma grande mentira para tentar abafar o caso da ressurreição de Jesus, tentaram anular, tentaram apagar, tentaram tirar o brilho da ressurreição. Mas saiba de uma coisa, ninguém tira o brilho da ressurreição, ninguém tira o brilho de Jesus na sua vida. Veja no versículo 11, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, olha só, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, furtaram. Quer dizer, eles queriam que os soldados dissessem que foram os discípulos que roubaram o corpo, porque eles sabiam que a ressurreição de Jesus era um ponto marcante. E a partir dali, a pregação do evangelho começaria. No versículo 14 diz assim: e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, quer dizer, pelo governador, nós o persuadiremos. Quer dizer, eles persuadiriam, quer dizer, eles trariam o governador, que era Pilatos, para uma posição de quê? De temor? Sim, porque os soldados, se dormiram, eles seriam punidos. Então ele falou assim: olha, se essa história chegar ao governador, nós vamos abafar o caso, nós não diremos que foram vocês. Então eles falaram o quê? Vamos dizer que dormimos e vos poremos em segurança. Veja, Satanás, ele sempre usa a gente dele, sempre usou e sempre usa os mentirosos dele, porque Jesus disse aos fariseus e aos judeus em 8,44 de João: vocês têm por pai o diabo, e ele é o pai da mentira. Então eles, os judeus, mentiram para abafar o caso da ressurreição, e eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Qual dito? Que Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Mas você sabe muito bem que Jesus não foi roubado pelos discípulos. Você sabe muito bem que a mentira tem pernas curtas, porque nesta manhã Jesus, ele está contigo, e ele na verdade não foi roubado pelos discípulos. Mas se alguém roubou a Jesus, esse foi Deus, porque Deus pegou Jesus, tirou Jesus do inferno, fez ele passar na sepultura, pegar o corpo, e ficou ressurreto, em pé direitinho, como ele está neste momento. Porque a Bíblia diz em João 1,12 que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quer dizer que os judeus mentiram, negaram a Jesus, mas nesta manhã você tem Jesus contigo, porque a mentira do judeu é a grande verdade da sua vida, porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mentira para os judeus, verdade para o crente, e glória a Deus por isso. O que aconteceu após a ressurreição? Do versículo 16 ao 20, quarto e último lugar. Jesus recebeu todo o poder. Pode marcar aí. Jesus recebeu todo o poder. Irmão, Jesus tem todo o poder. Ele pode fazer tudo, ele vê tudo, ele está em todo lugar. Jesus recebeu todo o poder na cruz do Calvário? Não. Quando ele desceu, sim. Quando ele foi ao inferno, ressuscitou, ele trouxe todo o poder? Veja que no versículo 16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, uma parte duvida, outra parte crê.
E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado, veja bem, todo poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha só, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha só, Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou e ele disse que tem todo o poder, nesta manhã eu digo para você, veja, toda a causa negativa, toda a obra negativa, toda a causa que você julga impossível nesta manhã, saiba, Jesus está dizendo ao seu ouvido: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, nesta manhã você pode ter a certeza, Jesus ressuscitou e tem todo o poder. E neste exato momento ele está à direita de Deus intercedendo por você. E não importa a sua crise, a sua lástima, a sua situação difícil, saiba, Jesus nessa hora tem todo o poder. Porque ele disse lá em Apocalipse 1:8, ele disse: eu sou aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. E saiba que nessa manhã, se a sua causa pode parecer impossível aos seus olhos, acredite, Lucas 1:37, para Deus não há impossíveis. Ele ressuscitou, ele tem todo o poder, e que nesta manhã ele ressuscite na sua vida, porque ele é Deus e ele é fiel, e assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus.